Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do fechamento Sport TV, onde Felipe Melo, Denilson e André Rizek se rendem a essa vitória do Palmeiras contra o Bragantino. Segundo Rizek, o Palmeiras está embaçado nessa temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Ataque inicial de fechamento, né, meu parceirinho? Palmeiras, né? Líder da competição. Você tava vidente hoje, hein, cara? Você viu lá? 1x0, o Bragantino jogando bem, você assim... O Palmeiras vai virar isso aí, cara. O Bragantino jogando super bem. Cara, porque esse Palmeiras, o Abel conseguiu se reinventar. O time tem uma mescla de jogadores já da geração do Abel lá no comecinho do trabalho dele. Enfim, Gustavo Gomes, Murilo, jogadores experientes nesse time, Piquerez, o Everton, goleiro, enfim. Mas o Palmeiras, ele não desiste do jogo, né? E quando eu falei ali que ele ia virar, porque quando o Palmeiras faz o gol de empate, o Palmeiras aumenta o volume de jogo, acelera o volume de jogo, ele não aceita só o empate. Então ele vai para cima, consegue fazer o gol com o Maurício. Então meu destaque nessa noite de domingo aqui no fechamento é o Palmeiras líder, com credibilidade. E lembrando, hein, próxima rodada de Brasileiro enfrenta um Flamengo e se caso vence, consegue abrir aí 7 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. Uma ótima vitória hoje. Tá embaçado o Palmeiras. Tá embaçado o Verdão. Jogou bem e o Palmeiras tá embaçado. Tão certo quanto você projetou que o Palmeiras ia ganhar o jogo hoje, cara. O Bragantino tava vencendo por 1x0, dominando, pra mim, pelo menos. Parecia dominar o jogo e você dizendo, o Palmeiras vai virar. E assim, Rizek, amigos, diante de um Bragantino que tá fazendo um início de Campeonato Brasileiro muito bom. O Bragantino sofreu a temporada passada. O Fernando Seabra, para mim, é um treinador dessa, enfim, nova geração, se pode dizer, né? Jovem, com uma mentalidade diferente, né? Dos treinadores mais antigos, né? Um treinador que gosta de ter ali a bola, gosta de fazer um jogo de construção, pouco jogo direto, né? Para centroavante e lutar pela segunda bola. Então o Bragantino vem fazendo um campeonato... A gente está vendo o Gabriel fazendo gol, a lei do ex, né? Mais de 50, 60 jogos com a camisa do Palmeiras, acabou fazendo o gol. Mas agora o Palmeiras, é mais identificado com o Corinthians, né? Do que com o Palmeiras. É mais identificado com o Corinthians, tem razão. E o Palmeiras, ele não desiste, cara. O Palmeiras não consegue, no início do jogo, tomar conta, que normalmente isso acontece, que é o padrão do Palmeiras, dominar o adversário. Até porque estava jogando fora de casa, o Bragantino começou a ter esse tipo de bola, né? Que é o contra-ataque, que é o espaço que o Palmeiras estava dando no sistema defensivo. Mas quando consegue o gol de empate, o Palmeiras fala, cara, parece que o Bragantino, aliás, sentiu o gol do Palmeiras. O Bragantino estava até confortável no jogo, mas acaba sentindo o gol de empate, o Palmeiras aumenta o volume de jogo e aí com o Maurício consegue fazer o gol ali que deu a vitória e a liderança aí no Campeonato Brasileiro. Isso, cara, o Palmeiras não sai do jogo, ele pode estar mal, o adversário pode estar melhor, o Everton comete uma falha, outro falha e os caras não saem do jogo. Impressionante, Felipe. Primeiro de tudo, campo muito bom, né? Pelo menos a vista, assim, o campo parece estar um tapete. Eu vejo o Palmeiras, assim, um caçador profissional. Né? Quando os outros adversários tiverem a oportunidade de cravar a faca no Palmeiras e girar, faça isso. Porque senão o Palmeiras vai voltar. É um time, psicologicamente falando, é o melhor time que tem no campeonato. O Palmeiras tem uma mentalidade vencedora que ninguém tem hoje. Hoje falando, né? Então o Palmeiras, o Bragantino começa muito melhor do que o Palmeiras. Tem posse de bola, cria oportunidades, faz 1x0, tem oportunidade de fazer mais gols, mas aí o Palmeiras vai lá, consegue fazer a leitura de jogo e numa bola parada, que é um forte desse clube, acho aí palmas para o João, se eu não me engano é o João, que é um dos preparadores do clube, que faz parte do staff, que trabalha só com bola parada do Palmeiras, e o Palmeiras tem essa arma que é letal, né? E coloca o Palmeiras novamente no jogo. Agora, assim, por que eu falo que é um caçador? Porque eles não querem apenas empatar o jogo, não. Eles sentem um pouquinho o cheiro da presa, eles entendem que o adversário está com medo, que é o momento deles. Então, as mudanças que realmente o Palmeiras faz o Palmeiras ainda mais forte, porque tem um plantel muito forte. E a entrada desses jogadores faz uma diferença enorme. Por isso que eu sempre falo, o Palmeiras é realmente candidato ao título e a cada dia que passa, ele está aprendendo a jogar cada jogo, porque ele faz a leitura dentro de campo. Os atletas fazem a leitura dentro de campo. Então, assim, o Maurício entra, faz o gol da virada. Realmente, o Palmeiras tem me surpreendido bastante positivamente, porque, como o Denilson falou, o Abel se reinventou e eu cobrava muito. Tem que ter um pouco mais de jogo por dentro, tem que ter outras variedades, não só aquela bola longa, e hoje o Palmeiras tem isso. Do G4, só o Palmeiras, que vem de 3 vitórias seguidas, só o Palmeiras venceu. O Bragantino
que foi derrotado, né? Era o vice-líder, agora é o Flamengo. O Flamengo empatou, o Cruzeiro empatou, do G4 só o Palmeiras ganhou. Fala, Arnaldo. Não, o mérito para mim é do Abel, que é um treinador, apesar de eu ter certas restrições ao seu comportamento, tanto é que ele hoje, eu acho que não estava no banco, estava suspenso. Ele foi expulso 11 vezes no comando do Palmeiras e da última vez ele acumulou uma dupla suspensão, cartão amarelo e vermelho, então ele não dirige o time hoje e não dirige contra o Flamengo no próximo domingo. É a restrição que eu faço ao comportamento dele, porque ele é um péssimo exemplo, porque ele é a referência dos jogadores. E da maneira que ele se porta, pode transferir para os jogadores, e vocês estão aqui, esse tipo de indisciplina dele. Mas o mérito dele é que o time dele briga 90 minutos, como vocês falaram. Dizem que é método. O sujeito não é assim que ele explode, que é método a maneira como ele se porta. Mas se o time não tiver condição física, e aí vai a comissão técnica, exemplo, está em outros times que estão disputando, que segundo tempo cai a sua produção. Palmeiras não. Palmeiras briga até o final. Se tiver mais 5 minutos, eles estão brigando. Mas ele tem uma coisa boa também. É o plantel. Porque quando o cara tá cansado, eles vão lá em troca e não cai o ritmo, melhora o ritmo. Então hoje, por exemplo, o Paulinho jogou, mas poderia ter entrado no segundo tempo. Hoje entrou o Maurício no segundo tempo. Então, assim, é diferente. Agora eu quero falar uma coisa que é muito importante para esse campeonato. O Palmeiras ganha fora de casa. O Palmeiras ganhou hoje fora de casa de um time que até então estava líder do campeonato quando estava vencendo por 1-0. E o Palmeiras foi lá e deu a volta no resultado, ganhando fora de casa. No primeiro título brasileiro do Abel, eu lembro mais ou menos, me ajude se eu estiver equivocado, que o Abel pergunta para os jogadores, né, Felipe? Como é que faz para ganhar esse campeonato brasileiro? A resposta foi, tem que ganhar jogos fora de casa. O jogo que o Palmeiras perdeu foi em casa pro Bahia. Já aprendeu a lição, né, Felipe? Ganhou do Sport, fora de casa, ganhou do Vasco, fora de casa, Fortaleza. Do Inter. E agora? E jogos fora de casa. Jogos difíceis. Porque o Campeonato Brasileiro é sempre muito difícil. Então, assim, imagina, hoje ganhou do Bragantino. Ganhou fora de casa todos os jogos da Libertadores também. Exatamente. Na primeira Sem fase. levar gol na Libertadores. É um time muito equilibrado. Agora, eu acho que, assim, tem o privilégio de desde que o Abel chegou, foi a melhor janela que o Palmeiras fez, a mais encorpada. O Palmeiras se reforçou muito bem para essa janela. Incorporou bem o elenco, acho que e rejuvenesceu, tem caras com muita força física, é um time que tem muita técnica, tem Veiga, tem Maurício, tem Estevão, mas tem muita força física, o time é muito forte. Os volantes, Aníbal, Richard, o Martínez, são caras com muita força. O Lucas Evangelista, que era do Red Bull Bragantino. É o motorzinho do time. É um time com muita força física, muita potência para aguentar jogos como esse, por exemplo. Cara, então entendeu? uma pergunta, já que o papo enveredou pro elenco, né? Sim. E como o Palmeiras tem sacado do banco jogadores... É melhor do que o do Flamengo, é o que você ia perguntar. É melhor. Se você colocar... Se colocarmos o plantel, isso não é um bom debate. Eu ia florear a pergunta. Acho mais homogêneo. O elenco do Flamengo tem mais cartaz, né? Jogadores de mais brilho, assim, mas será que o elenco do Palmeiras não tá mais inteiro? Acho mais homogêneo. Hoje, falando que assisti um jogo do Flamengo hoje, tem alguns jogadores que têm nome, mas que de fato não foram bem, não vem vindo bem. O Palmeiras hoje tem um plantel que todos estão muito bem. Claro que um ou outro vai estar melhor, mas você vê um plantel assim que os caras estão bem. Então, assim, hoje o Palmeiras realmente é o que joga o melhor futebol e é o melhor plantel que hoje tem. E tá inteiro, né, cara? Eu acho um elenco com mais saúde. Acho um elenco com mais saúde. Isso, tá com mais saúde, perfeito. Não é uma diferença grande, tá? Quando eu falo que eu acho o elenco do Palmeiras melhor, eu acho ele mais homogêneo. Acho que os jogadores são mais parecidos, titulares e reservas, o que dá... Por exemplo, o Arrascaeta não tem um cara para você botar no lugar. E aí, quando você perde esse cara, o que você faz? Exatamente. O Veiga, você tira, tem o Maurício, tem o Estevão, tem o Paulinho no lugar do Facundo, o Flaco e o Vitor Roque. Anderson. O Felipe Anderson. Eu acho que é mais homogêneo o elenco do Palmeiras e com mais saúde no momento. E nem acho, por exemplo, o Anderson, nem acho que o Felipe Anderson alcançou ainda o nível dele... Plenitude, né? Ele melhorou. É nítido que ele melhorou o desempenho dele, principalmente tático. Mas eu nem acho que ele alcançou o nível dele, assim, técnico aí com a camisa do Palmeiras. Já temos, por isso que eu sabia que você ia perguntar. Eu ia falar isso, eu ia falar e assim, ó, a gente já debateu na semana passada, além do elenco estar homogêneo, estar bem preparado, graças à competência do Palmeiras na Libertadores, ele pôde, nessa semana, se desgastar um pouco menos, cara. E quando voltar a Libertadores daqui a 2 semanas, também, porque ele já garantiu a primeira colocação geral. Ao contrário do Flamengo, que vai jogar pela vaga, o Inter, que vai jogar pela vaga. Bahia vai jogar pela vaga. Que vai jogar pela vaga. Estamos elogiando, hein, Abel? Elogiando, Abel. Mas o Palmeiras, se você pegar todos os atletas do Palmeiras, se você pegar quem joga mais ou quem vai entrar no segundo tempo, quem são os considerados reservas, assim, os caras são bons.
E todos eles têm, de repente, um cara que pode entrar e fazer a diferença, que pode ajudar, que pode melhorar o time. Por exemplo, o Flamengo hoje, quem é o cara que vai entrar no lugar do Arrascaeta, que é difícil, de fato, porque ele é craque. Mas quem vai entrar no lugar do Arrascaeta e vai flutuar e vai fazer essa... O Gerson hoje não jogou, fez falta também. Os caras fazem falta, então não é... Tem um elenco bom? Tem, mas não tem altura. O Palmeiras tem. É isso. O Palmeiras não tem Veiga, mas tem outro que é a altura do Veiga. Pedro é outro que se não joga, Deus nos acuda no Flamengo. É justamente Vocês por isso. criticaram o goleiro do Palmeiras hoje? O Everton? É. Alguém falou que o Everton falhou no gol, não? No gol? É. No gol? Não? Não, o que eu comentei, o Everton teve uma falha uma hora numa saída de bola. Ah, tá. Quase foi o gol do Bragantino. Mas ele nem se abala. Tá criticando o Rizek? Não, é que eu escutei. Só pra... Não, mas ele vai me dar um amarelo já. No gol não. Eu O Everton teve uma falha no jogo, que quase deu uma falha constrangedora, que quase deu em gol do Bragantino. Foi o chute que ele deu que bateu no cara e voltou. Mas eles não se abalam, parece que assim, cara, o Palmeiras não se abala com nada, é Exatamente. impressionante. Eles são frios. O time não se abala. O Bragantino estava jogando melhor, dominando o jogo, e o Palmeiras inabalável ali, impressionante. O Denilson do meu lado, falou assim, vai virar. Falei, É o que eu falei, da mentalidade vencedora. Os caras têm a mentalidade vencedora, os caras aprenderam isso. Sabe? Então os caras sentem o cheiro do mesmo, é agora o momento certo. Agora tem que defender, agora tem que atacar, sabe? Então assim, o Palmeiras hoje está mais completo por isso, porque aprendeu a jogar dessa maneira. Então eu tenho procurado sempre olhar muito o momento. Assim. O momento do Palmeiras é incrível. A fase é ótima. Se ele mantiver essa fase daqui até o final do ano, com essa pegada, com esse ritmo, com essa intensidade, ele deve ganhar tudo. A questão é que, menos o Mundial, que aí o Mundial é uma outra exigência, tá? Mas aí, eu não falei nada disso. Aí, já que você está preocupado com o futuro, quem está falando que vai ganhar tudo é você. Não. Eu só falei do elenco. A questão é que é praticamente impossível manter essa pegada. Você não deixou eu terminar. Para qualquer um, né? Porque é raríssimo encaixar a sequência de vitórias que o Palmeiras encaixou. O próprio Palmeiras, em anos recentes, já viveu isso. Momentos de ganhar 6, 7, 8, 9, acho que chegou a 9 jogos, sei lá, alguma coisa assim. E daqui a pouco o time entra na oscilação, o que é completamente Você vai lidar com compreensível. lesões, um jogador importante pode machucar e você vai precisar passar por esse momento. A diferença do Palmeiras esse ano é que teve um investimento pesado. O Palmeiras fez várias contratações e é claro que algumas foram contratações ainda sem aquela repercussão, mas que tem pago. São jogadores que estão entrando em campo e estão dando respostas, mas teve também contratação de peso, contratação cara, investimento alto. Então, hoje o Palmeiras, ele soma a questão de ter um elenco mais equilibrado que os demais, onde não há grande distância entre os titulares e os reservas. Mesmo que um desses titulares seja o Estevão, que é um jogador extra classe, você consegue jogar quando o Estevão não está em campo, mantendo uma boa produtividade. Claro que ele faz falta quando não joga. Mas você soma isso a um trabalho maduro. É um trabalho que já tem 5 anos, é isso? 5 anos. 5 anos de uma comissão técnica que conhece o elenco, que conhece o clube, que conhece a diretoria, que conhece a torcida, que tem uma boa relação com a base, em que há um trabalho estruturado, um trabalho profissional. Então, o que acontece é que a gente vê o resultado disso dentro de campo. Investimento, com Isso capacidade, que eu não acredito em com pacto. trabalho sério. Não, o pacto é a brincadeira. Pelo pacto, não. Não, mas tem gente que leva a sério. Ah, isso aí é. Tem gente que leva a sério, que acredita, é um pacto, olha, pacto é trabalho. É resultado de trabalho e investimento. Então, o elenco do Palmeiras é um elenco caro, que foi gasto muito dinheiro, especialmente esse ano agora, em que a Leila abriu lá o cofre e investiu pesado. Então, o resultado está aí. Claro, até agora, isso não é título. O Palmeiras é líder do campeonato, o Palmeiras é 100% na Libertadores, o Palmeiras vai bem em todas as competições, Copa do Brasil, mas é um estágio da temporada em que as coisas não estão ainda totalmente decididas. E é possível, é natural que aconteça a oscilação em algum momento. A gente se entende também que no futebol brasileiro, eu tenho falado muito sobre isso, o meio do ano é decisivo, porque muita gente vai buscar reforço de peso no meio do ano. Então, clubes que estão ali numa faixa intermediária aportam investimento, trazem jogadores que muitas vezes mudam o patamar. Foi o Botafogo ano passado. O Botafogo chegou no ano passado, trouxe o Almada no meio do ano. Só para falar mas trouxe Vitinho, trouxe Alex Telles, trouxe outros jogadores que
Igor Jesus, que potencializaram muito o time. Então, agora é um Palmeiras que dá sinais de ser dominante. No momento, ele é dominante, que é o momento talvez mais difícil da temporada, porque você tem em 2 meses ali, início do Campeonato Brasileiro, com fase de grupos de Libertadores, que é puxado, demanda fisicamente e mentalmente, e está passando brilhantemente por essa fase. E ganhou do Red Bull Bragantino, que é um dos melhores times do campeonato até aqui. E mais intensos? Sem Veiga, sem Paulinho, sem o Tigrinho Vitor Roque, sem Felipe Anderson. Não é um grande mérito, Mari? E vai também, claro que assim, pensando na personalidade do Abel, do investimento, de tudo, é claro que perder o título de Campeonato Paulista para o seu rival fica marcado, mas vai mostrando que o planejamento do ano, ou pelo menos de primeiro semestre, vai muito além do estadual. Assim, a maneira como o Abel usou o estadual, e ele falou isso muitas vezes, defendeu isso muitas vezes, de que ele usaria sim o campeonato estadual para rodar o elenco, já para preservar jogadores pensando na sequência de temporada. O Palmeiras, ele chega no seu melhor momento. Mas isso não tira o peso de ter perdido o estadual. Não tira o peso de ter perdido o estadual, não tira o mérito do adversário, exatamente. Mas você, no caso do Palmeiras, chega na principal competição do ano, que é o Mundial, no melhor momento do clube. Na parte física, na parte técnica, na parte de resultados, podendo já ter uma margem de diferença de Campeonato Brasileiro do primeiro para o segundo lugar importante e interessante. Talvez, se vence o Flamengo, já, querendo ou não, desestabiliza um pouco, talvez, o principal adversário e rival pelo título de Campeonato Brasileiro. Libertadores muito bem encaminhado de uma forma muito consciente e responsável, pensando em primeiro lugar geral, para lá na frente poder receber partidas importantes em casa, decisivas. Então, é um trabalho que passa muito por essa convicção e pelo tempo que cria um relacionamento de confiança. Então, assim, em nenhum momento ali, quando a imprensa ou os torcedores pesavam muito nas escolhas do Abel, a Leila nunca comprou essa briga. A Leila nunca. Sempre bancou, o trabalho vai acontecer, confio no treinador, vou investir porque sei que na mão desse treinador esses jogadores vão dar resultados e retorno financeiro para o clube. Eu entendo essa teoria da fotografia, é verdade mesmo. Futebol é questão de momento, como eu falei naquela música do Roberto Carlos, vocês não conheciam, que é de 83. É uma música mais nova do que eu pensava até. A Marineira nascida. 83 é a música do Roberto Carlos. Eu entendo que tudo é uma questão de momento, mas quando a gente está falando de campeonato brasileiro, que é ponto corrido, que é regularidade, isso tem um peso maior do que nas Copas. E tem a coincidência desse bom momento, se segurar um pouquinho mais desse bom momento, o Mundial está aí, num grupo acessível. Eu acho que se o Palmeiras não é melhor, também não é pior que o Porto, dá para brigar naquele grupo. É uma situação bem melhor que a do Botafogo. Né? Terminou mal o Campeonato Português. Então, o Botafogo está num grupo que já tem 2 donos de vaga, PSG e Atlético de Madrid, tem que brigar ali. O Palmeiras não está nessa condição. Então, é um momento muito bom e com a tendência de ser mantido, e mesmo que não seja mantido, esses resultados no ponto corrido são muito importantes, eles vão ficar. Claro. Já tem 3 pontos em Bragança, numa noite em que se o Bragantino ganhasse, o líder era ele. Se passar bem, se passar pelo Flamengo, vai para interromper o brasileiro com uma diferença de 7 pontos contra o rival, não só na tabela, como no rival psicológico da coisa. Exato. 3 pontos em Bragança, que você disse, computados, 3 pontos no Castelão contra o Fortaleza, 3 pontos no Beira-Rio contra o Internacional. Dá uma olhada nessa tela aí que fala um pouco dessa performance, desse desempenho, dessa sequência do Palmeiras jogando como visitante. O Palmeiras muito forte em casa e muito forte também fora de casa. Não sente a pressão quando joga como visitante e tem ótimos resultados. 20 jogos sem perder, 17 vitórias e 3 empates no período, como visitante. A maior sequência desde novembro de 95 até maio de 96. 21 jogos na época, com 20 vitórias e 1 empate. Em 96 era um time da Parmalat, não era? Era aquele time timaço, né? Dos 103 gols do Paulista. Exatamente, com Rivaldo, Djalminha. Tudo no time só. Miller, meu Deus. Maior invencibilidade atual como visitante no Brasileirão.
8 vitórias em 8 jogos. Segunda maior sequência de vitórias consecutivas, 8 na história do Brasileirão. Melhor marca também é do Palmeiras, com 10 vitórias entre 93 e 94, que é outro time histórico com Edmundo e companhia. Professor Celso, a fonte é o próprio Verdão, professor. É isso aí. E já que os números se referem a várias competições, vamos incluir também aquela vitória contra o Ceará na Copa do Brasil. O Ceará não perde para ninguém em Fortaleza. Verdade. Então, é o demolidor de invictos em casa, né? Na casa do outro. Fortaleza, Ceará. O Inter não tinha perdido jogo nenhum no ano quando perdeu para o Palmeiras. Perdeu aquele amistoso com a seleção mexicana que não conta no começo lá. Então, são vitórias pesadas, são vitórias de afirmação. Vou trazer aqui agora mais algumas informações dessa vitória do Verdão contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Vitória importante que deixou Palmeiras no topo da tabela disparado, hein? Como podemos ver aqui na imagem que eu trouxe, estou trazendo aqui as notas dos jogadores do Palmeiras na partida. E quem foi eleito o melhor jogador da partida, segundo o Sofa, foi o zagueiro Murilo, autor do primeiro gol do Palmeiras na partida. Além disso, teve o destaque também aqui por sua nota, foi o lateral direito Giai, né? Teve uma nota 7.5. Já em relação às modificações de Abel, um jogador que entrou e mudou ali o meio-campo foi o Lucas Evangelista. Deu uma boa dinâmica, entrou muito bem. E destaque também para Maurício, que fez o gol da virada da vitória do Verdão, né? Maurício ali jogando próximo do gol do adversário, tem um poder de finalização altíssimo. Se não for o melhor, é um dos melhores finalizadores do Palmeiras. Estou trazendo na imagem aqui as finalizações do Palmeiras durante a partida. O Palmeiras finalizou 15 vezes. 5 dessas finalizações foram dentro do gol. Além disso, 8 finalizações de dentro da área e 7 finalizações de fora da área. Ou seja, o Palmeiras no segundo tempo também cresceu muito mais de volume, finalizou muito mais e com isso conseguiu sair com sua vitória muito importante. E o melhor é ver essa tabela atualizada, ainda faltando o jogo do Cruzeiro com o Atlético Mineiro, porque se o Cruzeiro vencer chega a 19 pontos e assume a vice-liderança do campeonato. Mas o Palmeiras abriu 4 pontos de vantagem para o Flamengo e no próximo final de semana terá o confronto contra o Flamengo dentro do Allianz Parque. Enfim, aparentemente o Verdão disparou no Campeonato Brasileiro, né? Enfim, essas são as informações aí do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário aí e até o próximo vídeo.